Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá 1 hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta do sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu. Quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca. Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o tim da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, e aprender a respeitar, porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Aberto, espadachim. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Vamos pro canto onde o relógio para e no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi Dandará, Otará, Otará. Vamos pro canto onde o relógio para, no silêncio o coração dispara. Otará, Otará, ei, da para, dará, ei, da para, a dará, ti, 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 tá, bom, experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bata a culpa em mim pra encobrir
muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, e aprender a respeitar, porque o povo preto veio revolucionar. Cota não é esmola. Obrigada. Aproveitamos aqui para nos apresentarmos, que pelo jeito a gente ainda não tinha se apresentado. Vimos aí a apresentação da música no vídeo e já vou dar início às falas. Vou fazer aqui a apresentação da professora Catemari Rosa, que é professora da Universidade Federal da Bahia e pesquisadora em Física e Filosofia das Ciências. Coordena o projeto de História Oral, Contando Nossa História, Negras e Negros nas Ciências, Tecnologias e Engenharias no Brasil. A professora Catemari é graduada em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ensino, Filosofia e História de Ciências pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Science Education e doutora em Science Education pela Columbia University. Então, professora, fala a sua. Acredito que pode usar tanto aqui quanto lá, né? Se quiser utilizar lá. A gente tem aí, para tentar seguir o nosso cronograma, um tempo previsto de 20 a 25 minutos de fala, professora. Eu vou ficar fazendo alguma sinalização aqui quando o tempo for encerrando, só para a gente não se perder muito. Então, eu vou falar daqui. Todo mundo me ouve bem? Ah, está desligado? É sempre assim, né? As pessoas tudo com os doutorados e nunca conseguem fazer. Tá bom. Quer dizer, vocês estão me ouvindo bem? Então, bom, Bom, primeiro, assim, obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui. E, apesar assim, de eu não conseguir participar, não vou conseguir ficar aqui com vocês durante todo o evento, que eu gostaria, mas porque a agenda está super corrida, né? As aulas estão aí rolando. Então, a minha estada aqui com vocês vai ser bem curta, mas eu queria trazer um pouquinho. Eu estava pensando assim, né, quando eu pensei essa fala. Essa mesa era, qual é o nome dela? É assim, é possível descolonizar as políticas públicas, né? Essa mesa. Eu fiquei pensando, o que será que eu posso levar para falar em 20 minutos, para a gente falar em decolonização de políticas públicas. E aí eu fiquei pensando assim que uma coisa que e trazer também um pouco da minha experiência em relação aos trabalhos que eu tenho feito, que focam nas mulheres negras nas ciências. Então, é pensando nessas intersecções de raça e de gênero nas ciências. E aí, olhando para as questões de políticas públicas, eu pensei, eu acho que é interessante, quando a gente fala em colonização, colonialismo, descolonização, decolonialidade, pensar assim,
o que é esse, o que a gente está querendo dizer com isso, né, colocar um pouco assim, porque pessoas diferentes estão falando sobre coisas diferentes às vezes e falando sobre colonialidade e descolonialidade. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? E aí eu trago então para essa conversa rapidinha um pouquinho para a gente falar sobre colonialidade, algumas perspectivas decoloniais e pensar como é que, assim, o que é possível, né, fazer em relação à educação científica, a pensar o conhecimento nessa outra perspectiva. E, para falar disso, eu acho que a gente tem que começar falando dos processos de escravização e dos processos de tráfico de pessoas negras do continente africano para diversos lugares do mundo, né? E lembrar que o Brasil foi o país, né, que mais recebeu pessoas escravizadas do continente africano. E lembrar também que assim esse processo era tratado como era comércio, né? Era o comércio de escravos. As pessoas eram coisificadas. Então lembrar que isso aqui são dados que são anotações. Então isso é um comércio, são registros comerciais de pessoas que foram comercializadas. E aí a gente tem o registro de uma primeira embarcação, que esse é assim, o registro oficial, né? De uma primeira embarcação que então isso começa em 1817. Isso vai então ali a primeira viagem, né, que foi para a Bahia, a maioria das viagens foi para a Bahia, são muitas e muitas e muitas páginas, e eu vou passar para a última página, então com a viagem de 900.237. Certo? Então, isso são muitas e muitas e muitas e muitas e muitas viagens. Certo? Foram um total de 10 milhões, isso, de novo, dos números oficiais, do que foi anotado nos caderninhos. Né? Mais de 10 milhões de pessoas que foram retiradas do continente africano e trazidas para o Brasil. Quer dizer, que foram retiradas de lá. Das que chegaram aqui foram um pouco menos, né? Porque havia muita morte nesse processo da travessia do Atlântico. E aqui, nesse gráfico, a gente tem uma ideia, né, do número total ao longo do tempo. E eu vou usar muito linha de tempo hoje. Hoje eu fiquei assim, eu vou falar linha de tempo. Então, hoje vai ser um monte de coisinha com linha de tempo. E aí a gente está vendo aqui, por exemplo, né, 1850, que é quando, em tese, deveriam ter terminado essas viagens, mas elas ainda não terminam, continuam um pouquinho depois que elas se tornam ilegais, e aí, então, acabam os registros. E aí, então, das linhas. Eu vou ficar falando hoje um monte de datas, assim, mas não é tanto uma preocupação com o número, a data, para a gente lembrar da data, mas para a gente pensar em termos do que isso representa na nossa história, em termos assim do quanto a mentalidade da nossa população, o quanto a cultura da nossa sociedade foi construída a partir de certas, e aqui eu vou trazer certas políticas públicas, né, certas políticas coloniais. E a gente começa, então, ali em 1807, na Inglaterra, se torna ilegal o tráfico, né, de pessoas escravizadas. E aí isso começa a forçar o Brasil a tomar alguma medida. E a gente tem, veja só, em 1808, a fundação das escolas de medicina, tanto da Bahia quanto aqui do Rio de Janeiro, que hoje é aqui na UFRJ. Né? Então, e eu vou trazendo, tem até um esqueminha de cores, se vocês notarem, tá? Eu pensei em um esquema de cores. Se vocês perceberem depois nos outros slides, essas coisas roxinhas, rosinhas, são políticas e marcos relacionados à educação. E alguns outros vão ser relacionados a políticas públicas em relação à população negra, outros especificamente em relação à mulher. Então, eu vou olhar essas intersecções através desses marcos, certo? De políticas
públicas. E aí a gente tem, em 1810, a Escola de Engenharia do Rio. Então, quando a gente fala em faculdade de medicina, que é das mais tradicionais, isso é um olhar assim de datas, do quão tradicional isso é. Isso foi essas faculdades. Então, a gente pensa em engenharia, as ciências, a medicina, as ciências da saúde, são fundadas dentro desse período, certo? Aqui no Brasil, onde a gente ainda tem como legal o tráfico de pessoas escravizadas. E aí, em 1827, tem uma lei que permite que mulheres frequentem escolas elementares. Só que essas mulheres não são todas as mulheres, né? Essas são mulheres brancas que podem frequentar as escolas elementares. E aí a gente tem, em 1831, ali a proibição de entrada de escravos no Brasil. E é muito interessante que, daí, logo em seguida, a gente tem o Código do Processo Criminal. E daí tem a fundação do atual, né, IBGE, em 1938, e o Colégio Pedro II, aqui no Rio também, em 1838. E aí depois, lá em 50, a gente finalmente tem a abolição, né, do tráfico de escravos e a promulgação do Código Comercial. Então, vejam que agora eu não posso mais traficar, então vamos regulamentar aí esse comércio, vamos fazer alguma coisa, vamos criar aí o Código Comercial. Aí a gente tem a Lei do Ventre Livre, que então é uma lei que traz aí essa intersecção, né, das questões, porque essa lei ela é para as mulheres negras, né? E essas crianças, o que é dessa lei? Que as crianças, os filhos, que eram os filhos e as filhas nascidas em situação de cativeiro, poderiam receber a liberdade depois da maioridade. E aí, 8 anos depois, as mulheres podem estudar no ensino superior. Essas não são as mesmas mulheres, né? É muito claro que isso não são as mesmas mulheres. Apesar de que, quando a gente olha na lei, então, nessas políticas públicas, essas palavras elas parecem que são assim, elas não estão dizendo isso. Mas a gente sabe que a lei do ventre livre não era para todas as mulheres, era para as mulheres negras, as mulheres escravizadas. Então, essas coisas de que, quando a gente olha muitas vezes para as políticas públicas e olha para os textos, parece assim, não, mas ele é um texto que ele abarca as coisas, ele é um texto muito progressivo, mas a gente tem que entender assim quem são essas mulheres nesse caso. Nem todas as mulheres são mulheres em termos de políticas públicas. E aí a gente tem ali a lei do sexagenário, depois, em 88, né, 1878, a Lei Áurea. E aí, logo em seguida, a gente então tem a proclamação da República. Está vendo só? A gente então não é mais uma nação, né? Porque tem pessoas onde a escravidão é algo legal, então nós somos agora uma república. E aí, logo em seguida, bom, já que agora as pessoas não têm a escravidão, não é legal, e a primeira coisa que a República faz ali é proibir a capoeira. E uma outra série de políticas públicas que são feitas em relação à população negra. Então, tem políticas públicas que prendem pessoas que andam na rua, né, aquelas coisas da vadiagem, e isso é válido só para as pessoas negras. E aí, então, você pode me falar quando faltar em 10? Faltam 10 agora? Tá. Então, agora a gente vai voar. Assim, bem... Então, eu vou falar bem rapidinho sobre o fim da colonização. Porque, então, agora, né, já não somos mais colônia. Então, acabou a questão da colonialidade, né? E aí, eu trago assim, algumas ideias do que a gente pode considerar, ou pelo menos para essa fala aqui, alguns eixos que são fundamentais para essa ideia de colonialidade. Então, é pensar a questão da racialidade como algo que está ali na base, na fundamentação das relações sociopolíticas e econômicas, né? Essa é uma coisa importante, a questão da racialidade, a questão do controle do trabalho e dos recursos das pessoas, e
pretensa epistemologia monocultural, que daí é onde eu vou focar um pouquinho mais e falar alguma dessas características, para a gente pensar em questão de educação científica, né? E aí a gente tem, dentro do pensamento colonial, essa pretensa, né, ideia de uma racionalidade, de uma neutralidade e de uma universalidade metodológica. E isso serve, na verdade, para esconder, né, o eurocentrismo e o poder de alguns grupos sobre outros, sobre os colonizados. E aí tem algumas características que acontecem, algumas coisas assim que a gente pode identificar nesse processo. Uma delas é, por exemplo, tirar os recursos e as tecnologias desses povos que foram colonizados. E a gente vê muito claramente isso na história do Brasil, quando a gente olha para a produção e para os conhecimentos indígenas e das populações africanas que foram trazidas para cá. Tem também uma desqualificação de outras formas de conhecimento. Eu não vou, na verdade, estou usando aqui o outras, mas nem é outras, né? São de formas de conhecimento que não sejam essas eurocentradas ou que estão pensando nesse modelo de pretenso aí de universal, de verdade. E tem também uma colonização das perspectivas cognitivas da gente, né? E eu estou falando essas coisas e é um processo, assim. Eu fui ali, né? Você falou, Leonardo falou, ela estudou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez física. Então, eu fiz um curso de física, uma disciplina das ciências super tradicional, numa instituição extremamente tradicional. Eu compartilho e gosto desse conhecimento que é dessa base cognitiva colonizadora, né? Então, são assim alguns dilemas que a gente passa nesse processo também de pensar essa colonialidade, o quanto a gente não reproduz ou o quanto a gente consegue perceber o que são essas colonialidades e o quanto a gente não consegue, às vezes, reconhecer conhecimentos diversos. E tem, então, também essa ideia da modernidade, né? Na colonialidade tem muito essa coisa do moderno, a ideia do moderno e um fetiche do moderno. E coloca o europeu e, agora, na nossa era, o estadunidense também, e canadense, talvez, como padrão, né, de progresso e de civilização. Aí a gente não, né? Esses processos, essas mentalidades coloniais, elas vão promover essas dicotomias de Oriente e Ocidente, do mítico e do científico, da emoção e da razão, a barbárie, a civilização. Então, a gente faz essa coisa assim, não, isso é do colonizado, isso aqui é o padrão que é o moderno. E aí eu vou voltar para a linhazinha do tempo, para a gente olhar, então, um pouco mais dessas políticas públicas, né? E a gente vê assim, bom, as mulheres, lá em 1928, elas podem votar no Rio Grande do Norte, é o primeiro estado onde as mulheres, né, onde acontece o sufrágio para as mulheres, sufrágio universal, só que, então, elas vão para a votação, mas o voto é anulado. Só que é eleita, então, como elas podiam votar e podiam se candidatar a cargos, é eleita lá a primeira prefeita mulher no Brasil. E, em 1962, aí tem o sufrágio universal, mais ou menos, porque só podem votar as mulheres que têm renda própria, né, as solteiras e as viúvas com renda própria, ou então as casadas, se tiverem autorização do marido. E aí, depois, em 34, é que toda mulher pode votar. E aí a gente tem, no ano seguinte, a primeira mulher negra que é eleita a deputada estadual lá em Santa Catarina. E aí, depois, então, finalmente, em 1940, isso não é muito tempo, né? Todas essas coisas aqui não faz tanto tempo. Em 1940, a capoeira sai do Código Penal como algo ilícito, né? Como crime. E, então, surge em 45, ali. 45 é um ano que tem várias coisas, não que não tivesse antes, tá? Isso aqui, como toda a linha do tempo, tem aqui algumas seleções, tem um monte de coisas, outras que aconteceram e que estão de fora. Surge a Associação do Negro Brasileiro.
Depois, o Comitê Democrático Afro-Brasileiro, também, que daí tem uma luta pela Constituinte, pela anistia. E a primeira Convenção Negro-Brasileira. E aí vem lá, em 46, é nesse período também, que daí tem Paulo Freire começa a fazer trabalhos de alfabetização, e a gente tem a primeira LDB, certo? E aí, em 1950, a gente começa a ter um reconhecimento, vejam lá, de 1800 e tanto, chega em 1950 que a gente começa a ter um reconhecimento de que discriminação não é algo legal, né? Discriminação racial. E com a Lei Afonso Arinos, então, discriminação de raça, cor e religião passa a ser uma contravenção, não é um crime, uma contravenção. Aí a gente tem o Conselho Nacional de Mulheres Negras, em 59. Depois, e a gente começa a ver também, né, pensando nessas intersecções, a questão das mulheres negras, tanto dentro das discussões das mulheres não negras e dos homens negros. Então, a discussão das pessoas negras, e aí, nisso, a mulher negra também, muitas vezes, na discussão, acaba não sendo contemplada, e, na discussão das mulheres, as mulheres negras também acabam não sendo contempladas. E aí, então, tem uma organização maior assim, das mulheres negras, tem esse Conselho Nacional das Mulheres Negras. O Estatuto da Mulher Casada, então, é promulgado em 62, onde onde as mulheres lá casadas não precisavam mais da autorização do marido para trabalhar. E aí, em 68, a gente tem a LDB do ensino superior. E, logo em seguida, né, ali, ainda em 68, a gente tem a LDB do ensino superior, então a gente tem a primeira lei também de cotas, né, que garantia 50% de vagas para filhos de fazendeiros nos cursos agrícolas e veterinários. Então, essa é a primeira lei de cotas que a gente tem no Brasil. 71, a LDB do ensino básico. 76, os templos religiosos de matriz africanas passam a não ter mais exigência, lá na Bahia, de registro na polícia para funcionar. Então, vejam que aqui acaba o fim do registro em 1976. Sei lá, boa parte aqui das pessoas já eram nascidas nessa data. Que isso, pensem que tem que ter um registro legal. Eu tenho 1 minuto, não tem problema. Vamos fazer aqui 1 minuto. Tá, vamos chegar até 2018 agora em 1 minuto, tá? Rapidamente. Mas aí tem isso, né? E aí, olha só, 79 começa a ter cor no IBGE. Tá? E vocês veem ali 2013, para juntar esses dois dados, começa a ter cor no Lattes. 2013 a gente começa a coletar dados sobre cor no Lattes. 2013 é pouquinho tempo. Como? Não tinha na academia antes, né? A gente nem queria saber. Não tinha preto no Brasil antes, aqui, de 79, e não tinha na academia antes de 2013. A gente tem, né, em 96, cota para as mulheres nos partidos políticos, e tem a criação do sistema de cotas na UNB em 98. E aí a gente vê aqui que, então, assim, a passos muito lentos começam a aparecer aqui algumas políticas públicas de enfrentamento de racismo. Só em 2017, então, é que a gente tem, né, o Estatuto da Igualdade Racial, que vai prever políticas públicas para valorização da cultura. Então, lembra que a gente falou lá do epistemicídio, né, da pilhagem epistêmica, e da correção das desigualdades provocadas pelo sistema escravista. Ou seja, reconhecer que esse sistema tem resultados, né, tem efeitos até hoje, como a gente viu aqui também na abertura, naquela música, assim, os efeitos estão até hoje. E aí, vou passar super rápido, 30 segundos agora, né? Tá. Então, tá. Então, assim, uma busca, possibilidades aí decoloniais. Então, buscar uma pluralidade epistemológica, criar outros meios de socialização dessas epistemologias. E aí, eu trago aqui, né, por exemplo, porque
eu super pulei ali algo muito importante, falando em termos de educação, que é em 2003 que a gente tem a Lei 10.639, né? E depois, em 2008, a 11.645, que vai instituir, então, a obrigatoriedade do ensino de história da cultura afro-brasileira e da diáspora africana, e depois a de 2008, que vai, de novo, alterar a LDB para colocar também da cultura indígena. Então, a gente vê aqui, né, aqui é uma notícia sobre casos de segregação no interior do Rio Grande do Sul, com população indígena. E aí a gente vê aqui uma possibilidade, por exemplo, que é de um acordo que foi assinado para a criação de uma universidade indígena aqui no Brasil. Então, o plano é que daqui a 50 anos a gente tenha essa primeira grande universidade indígena. Tem também, não sei se vocês conhecem esse outro projeto, programa, né, que é dos saberes e que tem que são cursos e disciplinas e uma interação da universidade com populações indígenas e quilombolas e outras populações que não são as que estão tradicionalmente representadas nas universidades. Aqui, né, por causa da física, eu trouxe só um print desse vídeo, que é de um indígena que faz experimentos de física no YouTube, ele tem um canal e tal. E ele é estudante do curso de licenciatura intercultural indígena, lá no sul da Bahia. Então, aqui, outras coisas, pensando em termos de políticas públicas, né, que quilombolas têm concorrência exclusiva no concurso público para professores e professoras aqui. Tinha esse programa, né, da Escola da Terra. Então, tem essas coisas das políticas que tinham e agora também várias políticas públicas que a gente não está tendo mais, porque a gente não tem um plano assim de Estado, quer dizer, a gente até tem, né, mas é de genocídio, não um plano de decolonial assim, de Estado, de nação. E aí eu trouxe aqui só esse eu vou tá super no fim, falta só mais um slide. Porque e como eu sou da física e como as pessoas muitas pessoas falam assim, mas essas coisas fazem assim, é muito tempo, já faz muito tempo que isso aconteceu, isso não tem mais. E aí olha assim, quando a gente estuda física, né, a gente isso aqui é o gráfico lá das pessoas escravizadas sendo trazidas para o Brasil. A gente estudou Copérnico e Newton, todo mundo estudou aqui na escola, 1600 e tanto, não estava nem no ápice ainda disso, né? Então aqui vários conhecimentos de física que a gente considera que são vários marcos conceituais na física que a gente considera importantes e que são alguns até não vou dizer exatamente modernos, né, porque aqui não está, corpo negro não está aí, né, mas a gente tem assim um monte de Maxwell, as equações de Maxwell. Quem é que não adora as equações de Maxwell? Toda pessoa da física pensa assim, pensa que é uma coisa genial. E é 1800, enquanto a gente está trazendo pessoas escravizadas para o Brasil. E quando a gente já tem uma faculdade de engenharia e de medicina aqui. Terminando, nos meus últimos 10 segundos, eu só queria dizer também que a gente não pode esquecer, né, então, que a gente, né, o berço da humanidade é a África, e o fóssil mais antigo que a gente tem não é só, né, de um homem na África, é de uma mulher, que é a Lucy, né, e que ela foi encontrada na Etiópia, a Lucy, e aí pronto, aí agora eu acabei, tá. Então, para a gente não esquecer isso, assim, que o berço da nossa da humanidade toda é o continente africano. Então, não é só pensar das coisas que aconteceram ali naquele período de 1800, quando eu comparo ali com alguns conceitos da física que estavam acontecendo. Tem produções e conhecimentos e tecnologias muito anteriores a isso, né? Muito, muito anteriores a isso. E a gente tem que tentar pensar em como a gente dialoga com isso em termos de políticas públicas numa nação que não tem um interesse em que essas coisas sejam alteradas. Então, é isso. Obrigada. Aqui algumas referências. Obrigado, Catemara, por sua apresentação. Vou pedir, então, à professora Elizabeth Macedo
para iniciar a apresentação dela. A professora Elizabeth é pesquisadora na área do currículo, com ênfase nas discussões sobre cultura em matriz pós-colonial e pós-estrutural. Coordena o grupo de pesquisa Currículo, Cultura e Diferença do Programa de Pós-Graduação e Educação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A formação dela é graduada em Engenharia em Química, em Licenciatura em Química, mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, tendo realizado um pós-doutorado na University of British Columbia e na Columbia University, onde estudou como professora visitante e pesquisadora visitante. Palavra, então, professora Elizabeth. Pode dizer isso aqui. Bom dia, gente. Bom, eu tinha montado aqui, mas vou falar sem isso aqui. Se ficar muito confuso, depois a gente discute, né? Bom, eu queria primeiro assim dizer que eu uso normalmente o termo pós-colonial, né? Como vocês ouviram, a gente está aqui com decolonial, pós-colonial, mas eu não quero entrar em muita discussão terminológica, porque eu acho que isso não ajuda a gente a avançar na discussão que a gente vai fazer. Né? Quando eu digo pós-colonial, também eu estou querendo dizer assim, é um tipo específico de discussão pós-colonial, que é uma discussão pós-colonial de matriz mais pós-estrutural, e aí a gente vai botando um monte de caixinhas. Né? Então, deixa eu falar uma coisa assim, quer dizer, os autores com os quais normalmente eu dialogo para pensar essas coisas dentro do campo do currículo são Derrida, Derrida, que aí acaba tendo um pouquinho de Foucault, né, Baba, Spivak, um pouquinho de Butler mais recentemente. Então, são autores assim que trabalham numa matriz mais discursiva da forma de produção de conhecimento nas suas áreas específicas e que a gente tenta, aos poucos, trazer para a área de educação, e a área do currículo tem feito isso com muita frequência. Né? É muito comum que os estudiosos do campo do currículo tenham, mas, a partir dos anos 2000, né, trabalhado um pouco mais numa matriz discursiva, né, que já é uma matriz que vem sendo, já tem uma série de questionamentos, essa própria ideia da matriz discursiva pelos teóricos da materialidade, rediscutindo a questão da materialidade, né, ainda não vou entrar nisso aqui, vou ficar nessa ideia de que o que eu estou trabalhando aqui é um conceito de currículo que surge numa discussão colonial, né, de alguma maneira, com essa discussão toda, que é uma discussão europeia, né, porque assim, o Baba é indiano, mas trabalha na Europa, o Derrida nasceu na Algéria, mas não sei como é que, não sei se é algeriano, sei lá, nasceu na Algéria, mas também trabalha na Europa. Então, você tem toda uma matriz aí de pensamento, né, que a gente está trazendo dos seus campos da área da filosofia, da área da linguística, para a área de educação. Isso já tem um movimento aí que não deixa de ser um movimento colonial, né, das áreas consideradas mais duras das ciências sociais, a gente pode dizer isso, né, que a gente normalmente faz assim, ciências sociais e humanas e as áreas duras das ciências naturais. Mas também tem uma dureza, quando a gente pensa nas ciências sociais humanas, também tem ali uma coisa da área dura das ciências sociais humanas, né, e das áreas moles, as exóticas desse grupo, que é um pouco a lógica das mais aplicadas dentro do campo das ciências sociais e humanas. Então, tem uma série de deslocamentos que a gente está fazendo aí, que eu estou chamando a atenção só porque eu acho que é importante a gente perceber que esses deslocamentos, isso que a gente chama de pós-colonial, de colonial, não é só numa situação de colonização explícita. Né? Você tem sempre um processo, que eu vou chamar aqui de um processo de... a gente podia chamar de processo de diáspora, um processo de interação cultural, né, que vai acontecer sempre em qualquer situação, e que, como todo processo de interação cultural, ele nunca é tranquilo. Né? Todo processo de interação cultural ele vai ter poder associado a ele, tendo poder associado a ele, ele vai ter o que a gente chama de colonial, né, o que a gente trata aqui como colonial. Então, quando eu digo que eu estou trabalhando assim, esses conceitos numa perspectiva pós-colonial, não é que acabou a colonização, né, é uma perspectiva que tenta entender quais os efeitos da interação cultural, né, quais os efeitos da interação cultural marcada fortemente por relações de poder que nunca são... a gente não pode dizer que elas são de mesma natureza, de mesma força. Né? Relações de poder, elas são sempre um movimento em que as forças que estão ali dentro são distintas, né? E trabalham de formas distintas e produzem efeitos distintos.
Né? Então, é isso que eu estou... É nesse lugar aí que eu vou estar tentando pensar a questão da diferença, né, que é o tema que estava posto, nas políticas curriculares ou da diferença nos currículos. Né? E é isso que eu tenho tentado um pouco fazer, com a lógica de dizer assim, bom, primeiro, o que eu estou entendendo por currículo nessa perspectiva? Né? Eu estou entendendo por currículo nessa perspectiva toda a prática de significação, né, que se dá dentro do espaço da escola, porque eu estou trabalhando com currículo escolar. Né? A gente podia dizer também toda a prática de significação que se dá num lugar onde tem alguma atividade educacional. Né? Então, o currículo não é, para mim, uma listagem de conteúdo, não é, para mim, uma base nacional curricular comum, não é o que está dentro ou o que está fora da escola. Né? Eu vou trabalhar o currículo como uma prática de significação, né? Como um lugar onde as pessoas produzem sentidos. Né? E produzir sentidos não é produzir sentidos a partir de nada, né? Mas é produzir sentidos num ambiente marcado por essas relações de poder. Né? O sentido é um efeito, né? Assim como o currículo, ele é um efeito da ação dessas relações de poder. Né? Então, eu tenho um conjunto de forças e essas forças vão produzindo efeitos. Né? E um desses efeitos a gente tem nomeado, né? E, aliás, o próprio ato de nomear já é um efeito, né? A gente tem nomeado isso como currículo. Então, o que a gente entende no campo da pedagogia, no campo do estudo da educação como currículo, é um efeito dessas relações, né, já nomeando aquilo que é uma produção de sentido que vai se dar nesse espaço que eu estou aqui reduzindo ao espaço escolar, mas que a gente podia dizer ao espaço educativo, qualquer que seja ele. Né? Então, nessa lógica que eu vou estar trabalhando, e se eu trabalho nessa lógica, a gente tem que dizer assim, se é produção de sentido, nenhuma produção de sentido... toda produção de sentido envolve diferença. Né? Então, quando a gente está trabalhando a ideia de que o currículo é diferença, para mim, ele é diferença sempre, né? Porque, como um processo de produção de sentido, nenhum processo de produção de sentido pode ser controlado eternamente. Né? Todo processo de produção de sentido ele é um processo de produção de diferença. Né? Ele vai sempre produzir diferença. Né? O efeito das relações de poder ele é sempre um efeito incontrolável. Então, por mais que eu diga assim, bom, a produção desses sentidos, ela se dá num ambiente onde eu tenho uma série de controles, esses controles nunca conseguem controlar tudo. Né? Todo o processo de produção de sentido ele é marcado por essa impossibilidade total de controle, ele é marcado por essa ideia de que a diferença vai estar sempre ali presente. Né? Qualquer efeito, ele é um efeito incontrolável, ele não é só um efeito, mas é um efeito que eu não consigo controlar. Né? Isso não significa dizer que não se tenta, tá? E que o fato de se tentar não tem efeitos também de controle. Né? O que a gente está trabalhando é com a ideia de que o poder que está associado a essa produção de sentidos, ele é sempre produtivo de um conjunto de efeitos. Né? E esse conjunto de efeitos que vão sendo produzidos, eles não são sabidos a priori. Eu não consigo, a priori, definir que tipo de efeito eu vou conseguir produzir com essa ou aquela intervenção. Né? Agora, esta ou aquela intervenção teve ela foi gestada pela tentativa de produção de um determinado efeito. Né? Então, existe uma intencionalidade, se a gente puder dizer assim, né? Não de uma pessoa ou de outra, mas existe uma intencionalidade, né, na produção de um determinado efeito, ainda que esse efeito não seja necessariamente produzido. Né? Ou seja, o que eu quero dizer, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, quer dizer, todo processo curricular, ele é um processo que vai produzir coisas que a gente não espera, né, ainda que a gente espere que ele produza um conjunto de coisas, né, ainda que a gente produza um movimento para que ele produza um conjunto de coisas. Né? Ele vai produzir esses efeitos e esses efeitos são incontroláveis a despeito do desejo de controle. Né? Por que eu estou pondo as coisas dessa maneira? Né? Porque uma das questões que a gente tem feito quando tem trabalhado o currículo numa perspectiva pós-colonial ou pensando nessa ideia de interação de culturas dentro do currículo é, por um lado, chamar a atenção de que coisas outras acontecerão no espaço da educação. Né? Coisas outras não pensadas, não desejadas acontecerão no espaço da educação. E ainda bem que acontecerão, porque é isso que caracteriza para a gente a própria ideia de que a educação é esse espaço de produção de sentidos. Né? Então, essas outras coisas que acontecerão no espaço da educação
dão para a educação a sua característica de educação. Né? A gente poder chamar alguma coisa de educação é justamente porque a gente pode, neste momento, imaginar que ali vão surgir práticas de produção de sentido e que as pessoas vão se produzir, né, dessas práticas de produção de sentido. Né? Então, isso é um dos elementos importantes que a gente tem para recuperar, tirar um pouco essa ideia de que educação é ensino de alguma coisa só. Né, que eu chego lá e tem aquelas coisas que eu vou ensinar e que até que o ensino de alguma coisa vai ser ensinado desse jeito, vai ser aprendido de um jeito determinado. Né, aquele monte de competência. Né, então, tirar essa ideia, eu acho que é importante para a gente iniciar o processo de descolonização da educação de dentro. Né, descolonização da educação a partir do próprio discurso educacional. Né, então, esse é um dos elementos que eu quero trazer. Mas, para não ficar parecendo uma coisa romântica, naíve, eu também quero chamar a atenção de que, a despeito da gente ter todo o tempo, e eu chamo a atenção disso porque, por um tempo, né, como a educação tem muito essa ideia de que as políticas públicas ou os mecanismos de poder nos impedem de fazer coisas, a gente tem muito essa leitura, né, que é uma leitura um pouco marxista, né, de que o poder é um impeditivo, né, de que o mecanismo de poder está ali do lado de fora nos impedindo de fazer coisas. Né, quando a gente começou a trabalhar numa perspectiva mais pós-colonial, o que a gente começou a chamar a atenção? A gente começou a chamar a atenção do quanto esse poder era desestruturado, do quanto esse poder era ambivalente, do quanto esse poder não conseguia controlar tudo. Né, e aí ficou uma leitura que eu acho que eu tenho visto, quer dizer, uma leitura muito de que, ok, então, se ele não pode, não precisa fazer mais nada, deixa para lá, faça o que quiser, porque, de alguma forma, isso aí vai mudar. Né? Assim, bom, já que deixa o fluxo comum, a entropia vai fazer o seu serviço e, num determinado momento, isso aí vai desaparecer. Né? E não é isso, né? Não é essa a ideia. Né? A ideia é que a gente continua tendo a necessidade de fazer coisas, né? Só que ter ações políticas, só que essas ações políticas elas não vão desfazer nada que existe, não vão produzir nada que eu desejaria que ela produzisse. Nessas ações políticas, o que ela vai fazer vai ser deslocamentos nessas relações de poder. Né? E esses deslocamentos vão ter efeitos, alguns deles parecidos com aquilo que eu gostaria, outros que são efeitos imprevisíveis. Né? Não só a ação do poder gera efeitos imprevisíveis, como a ação da gente também gera efeitos imprevisíveis. Se a gente pensar, né, essa ação da gente não existe assim, em contraposição à ação do poder nesse desenho que a gente está trabalhando. Mas no desenho clássico, né, em que a gente entende o poder ali como alguma coisa que surge do Estado, né, e que surge do Estado no sentido de controle, né, e que do outro lado eu tenho uma resistência, né, nem resistência nem o poder, nesse desenho aí mais dicotômico, nenhum dos dois vai produzir alguma coisa que é um efeito que eu posso predeterminar. Né? O efeito que vai estar sendo produzido ali, ele não pode ser predeterminado, né? A despeito de eu ter que atuar sempre no processo de deslocamento dessas relações que estão aí, né, num sentido que, responsavelmente, eu entendo como sentido correto de movimentação dessas relações. Então, por que eu estou chamando a atenção disso? Talvez porque eu fiquei um pouco preocupada com algumas leituras que eram um pouco voluntaristas dessa ideia do pós-colonial, né? Já que tudo é ambivalente, então vamos deixar para lá. Talvez porque a situação anda muito feia, né? Então aí também a gente acabou, né? Até a gente tem que rever também as coisas que a gente está falando, que a situação está danada de feia. Né? Então fica difícil da gente não fazer isso. Né? Mas, então, uma das coisas que eu quero trazer em relação às políticas públicas, que é nesse quadro, quer dizer, o que são essas políticas públicas? Né? As políticas públicas são, como uma série de outros discursos que a gente tem, discursos de controle das possibilidades de proliferação da diferença. Né? Quando eu digo assim, qualquer prática de significação ela é uma prática de proliferação da diferença, né? Isso não significa que essa prática de proliferação da diferença ela vai diferir eternamente. Né? Por que ela não vai diferir eternamente? Porque também essa mesma prática de produção de significação, ela precisa de controles, ela precisa de normas. Né? Ela não existe fora das normas. Né? Não é possível eu imaginar uma prática de significação fora de algumas normas. Por exemplo, da linguagem,
que a gente estiver usando para significar. Né? Se a gente está trabalhando uma perspectiva de linguagem, não precisa ser a fala, né? Mas mesmo a linguagem de mão, de qualquer coisa que a gente fizer, né? Uma linguagem de sinal, uma linguagem corporal, né? Ela só vai ser uma prática de significação se a gente tiver um processo de alguma interação, né, significativa. E essa interação significativa ela vai ter a ver com regras, né, que estão impedindo que algumas coisas sejam produzidas, que alguns sentidos sejam produzidos. Essas regras elas condicionam a produção de um determinado sentido e impedem a produção de outros sentidos. Né? E isso não tem jeito. Né? Nós nem conseguiríamos viver em sociedade, né, nos relacionar com os outros, se nós não tivéssemos, num determinado momento, sido condicionados pela cultura, pela linguagem, não tivéssemos entrado no mundo simbólico. Então, a nossa própria subjetivação, a nossa própria constituição como sujeitos, ela envolve uma entrada no mundo simbólico. Né? Então, todo o tempo a gente está, quando eu estou falando aqui em práticas de significação, que são práticas de diferença, não significa que essas práticas de diferença não são apertadas, não são condicionadas, entre muitas aspas, por uma série de normas, por uma série de mecanismos, por poder, né, por relações de poder que fazem com que determinadas diferenças possam aparecer, outras diferenças não possam aparecer, algumas coisas possam ser enunciadas, outras coisas não possam ser enunciadas. Né? Então, isso vai acontecer, não é nem para o bem e para o mal, né? Não é um bom controle, um mau controle, isso vai acontecer porque não tem outro jeito. Pode ficar com raiva que não tem, né? A gente pode ficar danado da vida, mas não tem jeito. Né? Isso vai acontecer. Né? E esses movimentos, esses controles da própria significação, eles são diversos. E no campo do currículo, eles são diversos. Né? Quando eu falo assim das políticas públicas, as políticas públicas elas também trazem um conjunto de discursos, né, que estão controlando nelas e fora delas. Né? Quando a gente pensa, quer dizer, o que são essas políticas públicas? O que é uma BNCC? Né? O que é um PNE? Né? O que está ali? Né? A colega já trouxe exemplos enormes. O que está ali? O iluminismo está ali, forte. Né? O discurso que a gente conhece com o nome de iluminismo, que também não é alguma coisa que a gente pode dizer isto é isto. Né? Também o iluminismo é um efeito de um conjunto de relações, ele também é plural, ele também é cheio também produz a sua própria utilização, também produz um conjunto de outros efeitos. Né? Mas isso é uma norma, tem uma norma ali do que é considerado como conhecimento, do que é tido como conhecimento válido. Então, o iluminismo está ali, o mercado está ali. Né? O próprio discurso do mercado ele também está ali produzindo esse mesmo processo de tentativa de controle da diferença dentro do currículo. E a gente vai ter uma série de outros discursos. E quando a gente colocar, por exemplo, a história e diáspora negra, isso também vai funcionar ali como um controle de outras significações possíveis. Né? Também vai funcionar ali tentando controlar algumas significações possíveis, por exemplo, as significações racistas, né? E umas boas, umas ruins, mas também vai estar ali tentando controlar uma série de significações. Então, quando a gente pensa assim, quer dizer, o que é um currículo para a diferença? Né? Um currículo para a diferença, para mim, ele envolve sempre um processo de estar constantemente buscando desconstruir esses processos de controle da significação, sabendo que isso não é possível. Sabendo que nunca será possível ter um currículo para pura diferença, onde eu desconstruir todos os discursos de controle. Né? Mas a gente tem uma responsabilidade diuturna, né, de seguir o tempo todo, né, trabalhando no sentido de dizer, olha só, nós estamos sendo controlados por esse tipo de norma, né, esse tipo de norma está produzindo efeitos, né, que são efeitos de controle, incontroláveis, os próprios efeitos, né, porque eles são de controle, mas eles vão para caminhos diversos. Né? Então, esse movimento ele vai estar sempre produzindo para a gente esses efeitos, né? E a gente vai ter que, de dentro desses efeitos, estar o tempo todo produzindo perturbações nesses efeitos, né? Produzindo perturbações nessas relações que estão produzindo esses efeitos. Eu não posso ficar de fora e olhar para o currículo da escola, como às vezes a gente faz, né? Chego lá na escola e olho, o professor está fazendo tudo errado. Né? Eu, do lado de fora, tentando entender como aqueles processos estão se produzindo. Não, a gente está dentro dessa mesma norma,
né? E também não adianta eu dizer para o Estado, assim, olha, você não vai fazer essa, você não está nos ouvindo. A pesquisa em educação há tanto tempo diz isso, vocês não estão nos ouvindo. Não vão ouvir. Né? Não adianta berrar mais alto. Parece aquela piada de brasileiro no exterior que fala bem devagar e berrar alto. Não adianta berrar mais alto que não vão ouvir. Né? Por quê? Porque o que a gente está produzindo aí é um embate cultural. Né? E nesse embate cultural, o que a gente vai fazer? Ninguém vai ouvir a gente exatamente como a gente falou e vai mudar totalmente. Né? No embate cultural, o que a gente vai fazer é todo o tempo participar desse processo de ressignificação do que está sendo significado, né? De interferência no processo de significação, na interferência das formas como a gente lida com essas normas, né? E é esse movimento que eu acho que a gente tem que continuar fazendo. Né? E do campo da academia, né? Do campo do conhecimento acadêmico, que eu tenho uma resistência muito grande a falar o que o professor tem que fazer dentro da escola. Esse problema dele não é meu. Né? O que eu tenho que falar é o que eu estou fazendo enquanto conhecimento pedagógico. Né? Então, acho que no campo da academia, o que o Estado devia estar fazendo em termos de política, né? No campo da academia, me preocupa, né, o que a gente está produzindo de conhecimento pedagógico, como é que o nosso conhecimento pedagógico que está sendo produzido opera no sentido de deslocar essas relações de poder, deslocar essa teia de poder no sentido de propostas menos normativas, né? Não que elas vão ser não normativas em nenhum momento, né? Mas no sentido de propostas que permitam uma proliferação maior da diferença, né? Que não é eu fazer a diferença proliferar, é eu diminuir as amarras que impedem a diferença de proliferar. Né? A ideia é o contrário, quer dizer, a diferença ela vai proliferar sempre nas práticas de significação. O que a gente faz é produzir amarras que dificultam essa proliferação. Né? E o que a gente precisa, a meu ver, do campo da academia, é pensar como é que a gente consegue deslocar essas relações de poder, né? Como é que a gente, da nossa própria ação acadêmica, né? Do nosso próprio discurso, né? Do nosso próprio discurso pedagógico, como é que ele consegue definir menos regras, né? Como é que ele consegue ser menos racista. Né? Porque o nosso discurso acadêmico ele é racista, ele é sexista, porque ele não está fora do mundo. Né? Então, como é que eu consigo estar vigilante, se a gente puder dizer, né, escoteiro sempre alerta, como é que eu consigo estar vigilante para esse processo de normatização da diferença, né, de tentar controlar a diferença o tempo todo? Como é que eu consigo produzir um discurso pedagógico que é menos prescritivo, né, nesse sentido? Eu vou ficando por aqui e a gente vai debatendo. Obrigado, Elizabeth. E já passo a palavra para a nossa debatedora, que é a Mônica Francisco, que é professora do curso de extensão Me Representa, Marcas e Representatividade da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ela é cientista social, consultora da assessoria e planejamento para desenvolvimento e mentora e articuladora da rede de instituições do Borel, licenciada em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mônica. Bom dia a todos e todas. Agradecer o convite para compor essa mesa brilhante, maravilhosa, e dizer que estar nesse momento difícil, feio, né? Pessoa gentil em dizer que estamos num contexto feio, eu diria que estamos num contexto extremamente dramático da história da educação, trazendo aqui para o nosso campo e falando da nossa perspectiva a partir do que a gente entende enquanto processo de decolonialização do pensamento, da educação, das nossas subjetividades, pensando muito no que é o processo de formação de professores e professoras, por exemplo, em que a gente se depara ainda com uma resistência e com uma insistência nesse processo antidecolonial, né? É surpreendente quando a gente encontra trincheiras em que a gente pode estar, por exemplo, produzindo pesquisas a partir, e a gente tem encontrado figuras importantes que têm se alinhado nessa luta. Mas partindo e pensando na experiência de vida e na trajetória, a partir do curso que nós construímos na Escola Superior de Propaganda e Marketing, o Me Representa, Marcas e Representatividade,
a partir do que é, né, esse marco histórico, a partir da diáspora africana no mundo, em que o corpo negro, o elemento negro nas sociedades, ele causa uma resistência quase que essencial, né? Ele causa resistência na sua presença, a presença dos nossos corpos, da nossa história, da nossa forma de reprodução de vida, causa resistência. A gente precisa construir trincheiras. E pensando no curso que construímos na Escola Superior de Propaganda e Marketing, o Me Representa, Marcas e Representatividade, a partir de 2 peças publicitárias no ano passado, talvez vocês lembrem, na verdade, no final do ano passado, onde uma marca famosa de desodorante mostrava uma mulher branca tirando a pele, uma mulher negra tirando a pele e se tornando branca, e um papel higiênico que envolvia o corpo de uma mulher branca, dizendo "Black is beautiful". E aí, aproveitando a nossa articulação com a Escola Superior de Propaganda e Marketing, nós construímos esse curso pensando em como é importante a produção de subjetividade a partir da imagem, né? E de uma imagem que coloca os nossos corpos como corpos passíveis de serem comparados a papéis higiênicos e trocar a nossa pele. Mas, bom, nesse momento, ressaltar também o que a proposta de reforma do ensino médio, né, traz para a gente, quando propõe a exclusão do ensino de filosofia e de ciências sociais, quando exclui a possibilidade do pensamento e da construção de uma subjetividade a partir de si, e do epistemicídio histórico que a gente sofre, mas que, como Beth disse, né, a gente vem ressignificando essa subjetividade a partir do corte histórico e do marco histórico com a lei de cotas, em que a gente começa a produzir uma epistemologia preta a partir da nossa experiência de vida, e essa experiência de vida vai dialogar com as ciências duras, por exemplo, as ciências naturais, como a matemática, quando a gente traz uma produção acadêmica, por exemplo, que vai dar conta das tranças como uma experiência da matemática, das ciências exatas, como o cálculo ele é presente, por exemplo, na produção das tranças ancestrais, né? Quando a gente vai produzir a partir do subalterno, como o Spivak faz, quando traz para nós, né, essa possibilidade do subalterno falar, de buscar o lugar de fala, como Djamila vem produzindo a partir desse conceito do lugar de fala, quando nós trazemos essa experiência de vida, o lugar de fala, as determinantes sociais, como vimos aqui, tanto na moradia, no meio ambiente, a gente traz esse diálogo das determinantes sociais, tanto para a saúde quanto a educação, porque a gente está discutindo educação, ciência e saúde, né? O quanto isso também está ligado ao corte econômico, porque quando a gente entende que 1 ano nos bancos escolares dá a possibilidade de um aumento de renda de 10% a 20%, a gente está dizendo também que esse epistemicídio, essa desigualdade produzida a partir da subjetividade, da invisibilidade dos corpos negros nas salas de aula, né? Você traz todo o recorte temporal e quando o Lattes vai apresentar a cor negra no seu currículo, no currículo Lattes, isso dá muito conta para a gente do que é a necessidade dessa decolonialização, não só no recorte dos bancos escolares, mas também na formação destes professores e professoras que vão estar nesse lugar, né? E quando a gente percebe essa produção a partir da experiência de vida, a partir do lugar de fala, a partir da possibilidade do subalterno, dos sujeitos e sujeitas subalternos, subalternizados,
que somos alvo dessa política pública, né, dessas políticas públicas de educação descontinuadas e precárias, porque elas têm, sim, um corte de racialidade, né? Não dá para não racializar o debate em relação à desigualdade na educação, e isso está posto quando a gente tem 28% das pessoas de 15 a 69 anos como analfabetas funcionais, e isso é uma tragédia. E o que foi a PEC 95, né, o que está sendo e o que ela virá a ser daqui a 5, 10 anos nessa produção de excluídos e excluídas, e a responsabilidade que nós temos na educação, no que a gente chama do contexto de educação, não só na sala de aula, mas pensando a educação de uma maneira mais holística, mais ampla, pensando todas as formas de educar, de decolonizar a partir da experiência de si. E para que a gente tenha a experiência de si, subjetivamente falando, a gente precisa de símbolos que nos deem conta disso. E pensar a tragédia da PEC 95, no congelamento dos gastos públicos, no que isso precariza, né, no que isso continua nesse processo de políticas públicas de educação precarizadas e descontinuadas como uma lógica de necropolítica, né, porque a gente não mata só com a bala. O Estado brasileiro não mata só com a bala. Ele mata também possibilitando que se tenha uma educação de qualidade, uma educação que vai dialogar com o seu lugar de vida, com o seu lugar de identidade, pensando nos povos originários, quilombolas, indígenas, que não vai dialogar, por exemplo, com o seu lugar de experiência de vida, pensando nas favelas e periferias, o quanto de riqueza, o quanto de saberes, o quanto de possibilidades, não só o conhecimento técnico, mas o conhecimento empírico produzido no diálogo dos saberes e do conhecimento, pode produzir de rompimento mesmo nesse processo que não consegue controlar tudo, né, nesse processo recorrente, exterior, mas que, de fato, não consegue controlar tudo, e não consegue controlar tudo, e estarmos aqui nessa manhã pensando possibilidades de decolonizar, não só o pensamento, decolonizar a formação dos professores e professoras, decolonizar a educação a partir das trincheiras que são as salas de aula. Então, não estaríamos aqui se esse processo controlasse tudo. Então, da importância de ressignificar, reelaborar a nossa própria existência enquanto educadores, educadoras, professores, professores, aproveitando essa janela histórica. E eu não posso me furtar também de dizer que esse processo violento também é uma resposta a esse movimento. É impossível não dialogar e fazer um paralelo ao avanço da produção acadêmica, da inserção dos negros e negras na redistribuição acadêmica dos últimos 10, 12 anos, com o processo de ascensão do número de mortos também desse grupo social, localizados nesse lugar de extrema vulnerabilização. Eu não digo nem vulnerabilidade, porque é vulnerabilização mesmo, é produção de vulnerabilidades. E uma das maiores produções de vulnerabilidades está nos bancos escolares, está no sistema de educação. Então, não dá para descolar um ascenso no número de mortalidade de jovens negros no Brasil, na mortalidade de mulheres negras no Brasil, 60 mil mortos, segundo o mapa da violência, não é um número que a gente deva desprezar. E isso não está descolado, né, nesse mecanismo de avanço da produção acadêmica a partir da experiência preta nos últimos 10, 12 anos, fruto da redistribuição acadêmica. Não dá para descolar esse processo, né, no evento que foi a execução de Marielle Franco, não dá, porque a gente está falando de uma
acadêmica, a gente está falando de alguém que estava produzindo também, apesar e além de ser parlamentar. Isso dá conta desse momento feio, desse momento trágico, desse momento de instabilidade democrática que nos coloca em relação à educação e à necessidade de ampliar o diálogo, de intensificar o combate a esse pensamento eurocentrado, machista, personalista, de distinção, seletivo, que exclui dos bancos escolares metade da população brasileira, que impossibilitando o avanço, né, da produção de subjetividades a partir de si, da sua experiência com o outro e com o seu lugar de identidade, de vivência, de experiência de vida, de reprodução de vida, de projeto e de sociabilidade, produzir não só a morte de fato, né, jogando parte dessa população que está dentro das estatísticas desses 60 mil jovens negros mortos num limbo, numa morte intelectual também. Então, a nossa responsabilidade é evitar mortes. Quando a gente fala de decolonizar a educação e de tentar diminuir, a partir de nós, as desigualdades na educação, pensando em políticas públicas engessadas num Estado que, de fato, não quer permitir avanços e que cada vez menos vai nos permitir avanços, a gente precisa recrudescer. Estou morrendo de sede nesse. Busquei uma aguinha. E eu quero finalizar com uma poesia nesse tempo tão feio, tão duro, para que a gente saia com um pouquinho mais de esperança. Acho que a gente já tem, estar aqui diz isso. Instruções para esquivar o mau tempo. Obrigada. Em primeiro lugar, não se desespere. E, em caso de agitação, não siga as regras que o furacão quererá lhe impor. Refugie-se em casa e feche as trancas quando todos os seus estiverem a salvo. Compartilhe o mate e a conversa com os companheiros e companheiras, os beijos furtivos e as noites clandestinas com quem lhe assegure ternura. Não deixe que a estupidez se imponha. Defenda contra a estética, ética. Esteja sempre atento. Não lhes bastará empobrecê-lo e quererão subjugá-lo com sua própria tristeza. Ria ostensivamente. Tire sarro. A direita é mal comida. Será imprescindível jantar juntos a cada dia até que a tormenta passe. São coisas simples, mas nem por isso menos eficazes. Diga para o lado, bom dia, por favor e obrigada. E tomar de tudo que tiver, mas nunca sozinho. Eles sabem como emboscá-lo na solidão desprevenida de uma tarde. Lembre que os artistas e professores serão sempre nossos. E o esquecimento será feroz com um bando de impostores que os acompanha. Tudo vai ficar bem se você me ouvir. Sobreviveremos novamente. Estamos maduros. Cuidemos dos garotos que eles quererão podar. Só é preciso se munir bem e não amesquinhar amabilidades. Devemos ter à mão os poemas indispensáveis, o vinho tinto e o violão. Paco Rondo, 1930, morreu em 1976, foi escritor, jornalista, poeta, militante político e guerrilheiro argentino. Obrigada. Obrigado, Mônica. Temos tempo para algumas perguntas, né? Talvez umas 3 ou 4, por favor. Acho que está desligado. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Roberto, sou professor da rede municipal estadual, favelado, né, e parabenizar a mesa pela brilhante exposição.
dizer que não é suficiente fechar as portas hoje, porque a bala do fuzil atinge o interior dos meus alunos, né, dentro das suas casas, dentro da minha escola, fazer a seguinte reflexão. Há uma tendência em não associar ou explicitar a colonialidade ao sistema capitalista, ou a considerar as diferenças de gênero e etnorraciais aquilo que é funcional ao sistema capital, né? Haja visto o empreendedorismo ou a questão da meritocracia, brilhantemente apresentado pelo professor Guilherme aqui ontem de manhã. Mais que isso, no chão da escola pública de massa, percebe-se um enfraquecimento da utopia de um outro mundo possível, o que acaba reproduzindo a visão de mundo que nos desumaniza, né, que coisifica as pessoas, né? Diante desse quadro, né, o que eu desejo é não ter currículo mínimo, mas discutir o currículo com os meus alunos dentro da minha comunidade escolar. O que eu quero é a igualdade econômica sob todos os sentidos no meu país. Então, como foi explicitado no vídeo, aliás, o vídeo, a gente quer fazer revolução agora, nessa vida, não é esperar para as futuras gerações, não. Nós queremos fazer revolução agora, né? Junto com todos. Bom dia, sou Batistella, sou professor da Fiocruz e doutorando na UERJ. Parabenizar a mesa, gostei muito. Eu queria propor, no âmbito da discussão da educação em saúde, uma reflexão breve também, pensando na colonialidade como algo para além, né, mas junto, obviamente, da questão da experiência entre países e culturas, né, da colonização que ficou muito bem colocada aqui hoje de manhã, mas expandindo essa noção para as demais esferas de existência, para as esferas de existência pública, a gente vai enxergar várias outras formas de colonialidade, de colonização que se vê hoje. Uma delas é a econômica, a política, e eu gostaria, portanto, de trazer um pouco essa reflexão para o campo da saúde, né? Como é que a gente pode decolonizar, né, os currículos no campo da saúde? Eu acho que a gente faz, de uma certa maneira, um esforço, né, cada vez mais residual, talvez, eu não sei, talvez um pouco pessimista com isso, mas na medida em que eu vejo que as práticas de saúde dentro das universidades, elas ainda permanecem, né, hegemonicamente sendo construídas na perspectiva do modelo biomédico, né, portanto, da formação para uma prática de saúde centrada no curativo, nos hospitais, na lógica de medicalização da farmacêutica, da ideia de saúde como um bem de consumo e não como um direito, né? Portanto, me parece que por dentro da nossa própria atuação no campo da saúde é possível também trabalhar com perspectivas decoloniais, na medida em que a gente enfrenta um pouco essa visão de saúde como um bem privado, né, e decorrente de uma relação direta com a questão econômica, né? A gente pode pegar um exemplo muito claro hoje que a indicação e o de acordo, né, do Congresso Nacional do Senado de que o novo presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar vai ser o advogado dos planos de saúde, né? Ou seja, a gente realmente está numa perspectiva bastante difícil, né, que precisamos estar muito atentos. Mas eu só queria sugerir um pouco explorar um pouco essa perspectiva da decolonização no âmbito da educação na saúde. Gente, só vou lembrar de a gente tentar formular na forma de perguntas para que possa ter realmente um debate com os convidados. Bom dia, meu nome é Karina, eu sou do Espaço Memorial. E aí, pegando o gancho do colega, eu queria perguntar para a Elizabeth também se é possível a gente pensar esse currículo, né, decolonizado no espaço da educação não formal. A gente está num momento, eu trabalho no Espaço Memorial, e a gente tem o setor educativo,
Inclusive, eu fiz mestrado na UFRJ com a professora Ana Maria Monteiro e trabalhei essas questões do currículo na educação não formal. Mas o nosso desafio agora é pensar uma formação de professores, com professores de educação básica e também, né, os licenciandos daqui mesmo da UFRJ. Como a gente pode pensar esse currículo, se é possível, né, que diálogo a gente pode vir a fazer na educação não formal, né? Parecida com a pergunta do colega. Obrigada. Bom, eu diria assim, para mim isso é quase tudo a mesma coisa, tá? Eu acho que a gente pode trabalhar em qualquer espaço e eu acho que eu vou começar com o Roberto um pouco assim, ninguém está dizendo que o capitalismo não existe, né? Que assim, do jeito que você falou, eu não sei se rolou esse desejo, mas eu acho que tinha uma contraposição assim, olha, o capitalismo e as outras formas de assunção da cultura. Né? Então, a gente discute questões de gênero, a gente discute questões de sexualidade e não está prestando atenção para a diferença fundamental, que é a diferença do modo de produção. Né? Quando você diz, eu queria não ter currículo mínimo e igualdade econômica, eu também queria. Né? Eu acho que não há muita diferença entre as coisas que as pessoas queriam. Eu acho que o que tem é um pouco o entendimento de como é que a gente produz este tipo de movimento. Né? Quer dizer, eu queria ter igualdade econômica, mas eu sei que a gente não vai ter igualdade econômica como uma coisa que se atingiu. Né? O que eu acho que a gente tem é um processo contínuo de luta, né, pela diminuição da desigualdade. Né? E esse processo ele é contínuo. Eu não acho que haja a possibilidade da gente... Eu não acredito nessa perspectiva de uma revolução que vai mudar para a gente chegar nesse paraíso perdido. Né? Acho que a gente, por muito tempo, correu atrás desse paraíso perdido e ele continua perdido. Né? Então, a minha tentativa, eu acho que no trabalho, na coisa que eu falo nos lugares e aqui também, é um pouco trabalhar como é que a gente consegue produzir políticas que desloquem todo tipo de tentativa de controle da diferença. Né? Seja diferença sexual, seja diferença de gênero, seja diferença de raça. Né? Como é que eu produzo? Não é acabar com a diferença. Né? Ao contrário, é acabar com uma sensação de que há igualdade. Né? Ou não é nem a diferença, deixa eu voltar. Quer dizer, a política, quando eu abro mão da ideia de que a diferença é constitutivo de nós mesmos, é constitutivo da nossa subjetividade, eu produzo o que eu chamo de diferente. Né? O diferente só existe na lógica de uma filosofia da igualdade. É no espaço igual que surge o diferente. Né? Se eu tiver um movimento, se eu trabalhar com a perspectiva da diferença, eu não tenho como classificar o diferente. Né? Não é o diferente que tem menos ou mais disso. Eu saio da ideia da identidade. Né? Eu saio da ideia de definir o diferente quando eu trabalho numa perspectiva da diferença. Né? Então, e é possível trabalhar nessa perspectiva da diferença? Não, também só como o trabalho para. Né? Que o mundo está aí, o mundo que está aí, ele segue nomeando os sujeitos, ele segue produzindo igualdades, ele segue produzindo classificações. Né? E essas classificações têm efeitos. Né? Essas nomeações, elas têm efeitos. Se você pegar qualquer estatística que você pegar, né, ela trouxe vários momentos, né, que dá para a gente uma noção, mas se pegar qualquer estatística hoje, você vai ver a diferença que você tem de escolarização entre negros e brancos. Né? Você vai ver a diferença de escolarização que você tem entre brancos e indígenas. Né? Você vai ver o índice muito maior de suicídios entre homossexuais em idade escolar do que entre heterossexuais. Então, assim, essas estatísticas elas estão mostrando para a gente que alguma coisa, né, que essas políticas elas têm efeitos. Né? Então, eu pessoalmente acho que não é que eu não queira que a igualdade, que a gente tenha uma perspectiva de maior igualdade na diferença, né, entendendo que igualdade não é todo mundo igual, igualdade é todo mundo com direito a ser diferente. Né? Não é que eu não queira isso, é que eu não acredito que isso a gente consiga via uma revolução que vai nos fazer chegar nesse estado de paraíso. Né? Eu acho que isso, infelizmente, para a gente, né, é todo dia ali, todo dia sempre igual naquele processo de produzir alternativas a isso. E aí eu acho que dentro da questão da saúde e dos currículos
não formais, eu acho que o movimento é mais ou menos o mesmo. Quer dizer, como é que a gente produz deslocamentos nesses discursos que são muito fortes. Né? Quando eu digo que eu não acredito que a gente vai ter uma revolução, eu não desconsidero que a gente tem um capitalismo que é um desses discursos opressores, né? Que é um desses discursos que tentam controlar a própria circulação da diferença. E no campo da saúde, isso é monumental. Né? A gente chega a ter o financiamento de determinadas pesquisas, né, que são para não achar resultado, para não dar resultado. Né? Você tem pesquisa que é para não dar resultado, é para não curar. Né? A pesquisa no campo da saúde ela é uma pesquisa para não curar. Se for possível curar, faz outra coisa. Né? Para a gente poder ficar vendendo remédio mais velho. Parece uma piadinha que a minha avó contava do tal do médico que cuidava lá de uma ferida a vida inteira e o filho chegou lá, papai, como é que o senhor fez isso? Eu cheguei lá, só para passar uma pomada, não diga por que você fez isso. Fiz. Claro, papai, era tão simples, o senhor não sabe disso? Claro que eu sei, mas pagou o seu curso de medicina. Né? Essa feridinha pagou o seu curso de medicina. Então, é o mesmo movimento que a gente vem fazendo no campo da formação em saúde. A formação em saúde é um dos núcleos, né? Não é o único, né? Esse discurso ele aparece em todos os diferentes campos. Né? O que a gente precisa, a meu ver, é estar o tempo todo ali produzindo distúrbios nesse tipo de lógica. Né? É um tipo de lógica que o objetivo daquilo ali é controlar. E, obviamente, esses distúrbios eles são produzidos por nós, né? E eles são produzidos muito mais facilmente em alguns campos do que outros. Eu acho, por exemplo, que no campo não escolar, talvez isso seja mais facilmente produzido do que no campo escolar. Porque os discursos escolares de controle da significação, eles são muito fortes. Né? A escola é um espaço importante do iluminismo. Né? Ele foi um espaço importante da consolidação do iluminismo. Né? Então, dentro disso, você tem esse movimento. Quer dizer, a escola ela é normalmente muito associada a que eu preciso trabalhar o conteúdo, aquele conteúdo precisa ser trabalhado. Né? No discurso crítico ou não crítico, né? A gente tem esse movimento. Olha, eu preciso, na escola, trabalhar isso, aquilo, aquilo outro. A escola é extremamente definidora de regras. Né? E é interessante que as pessoas... Outro dia eu estava comentando isso, quer dizer, a gente faz uma discussão que é uma discussão desconstrutiva, que é uma discussão coelizada, que é uma discussão pela diferença, e quando chega na escola, num ambiente que eu estava, que era onde a gente estava discutindo isso, quando chega, mas na escola a gente podia botar isso como um conteúdo lá da escola. Ah, mas isso precisava estar como conteúdo da escola, ou seja, a escola é o lugar onde eu vou botar aquilo ali como conteúdo, eu vou normatizar, eu vou ensinar. Né? E se tiver filho, pior ainda. Né? Quanto mais filho a gente tem, mais a gente acha que a escola tinha que fazer alguma coisa que a gente está entendendo que não é bom fazer em outros espaços. Né? Então, eu acho que, por exemplo, o espaço e eu não quero romantizar esse espaço, mas o espaço não escolar, talvez, em alguns desses espaços, ele tenha mais facilidade. Né? O espaço dos cursos de medicina, que é um espaço extremamente elitizado, provavelmente isso é muito mais difícil. Né? Então, a luta também não é a mesma luta em todos os lugares. Né? A presença, por exemplo, dos corpos, né, e das culturas, mas a presença corporal, né, do corpo negro, do corpo homossexual, do corpo pobre, dentro das faculdades de medicina, por exemplo, é muito menor. Né? Então, eu estou entendendo que a presença desses corpos ela também produz esse deslocamento. Né? E nos cursos de medicina, isso não aparece, ou pelo menos não aparece com a mesma força que aparece em outros lugares. Então, eu imagino que o deslocamento seja cada vez mais difícil. Por outro lado, você tem, no campo da produção de dinheiro, né, os planos de saúde, as indústrias farmacêuticas. Né? Não é que nada disso, voltando para o Roberto, não é que nada disso seja desconsiderado. Né? O que me parece problemático é a gente imaginar que a gente tem uma solução fácil para isso. Né? Porque um pouco, quando a gente fortalece lá no capitalismo, não sei o quê, a tua própria fala, assim, o capitalismo era fortíssimo. Né? Um troço porreta de forte. E aí, de repente, a gente acha que a gente consegue se contrapor. Né? E é isso que me parece um pouco, assim, meio lutar contra o nada. A gente precisa ter uma teorização que nos permita enxergar nesse capitalismo, ou nessas relações de força, quaisquer que seja ela, nesses discursos coloniais, quaisquer que sejam eles, a gente precisa ter uma teorização que nos permita enxergar nesses discursos brechas, né, a partir das quais a gente consegue deslocar esses efeitos de poder que eles vão produzindo. Pensando na educação popular, né, lembrando de Vitor Vala, né, o quanto a educação popular
a gente precisa dialogar com a educação popular, que é exatamente isso, né? Essa sala de aula, que, ao mesmo tempo, nos engessa tanto, também é tão violenta, tão hostil, tão acachapante no dia a dia, né? E a necessidade dessas, como eu falo, na necessidade dessas trincheiras, de fazer, ainda não chegamos à revolução, queríamos e queremos, devemos agir diariamente como se a gente pudesse fazer a revolução no minuto seguinte, né? Nesses lugares, nos lugares da violência, que a gente caminha com ela, como dizia minha amiga Valda, de mãos dadas, né? Caminha com a morte e a vida. Tanto quem está lá, tanto quem trabalha. Então, pensar enquanto a educação popular pode dialogar com a gente nesse lugar do olhar o outro, de ter essa sensibilidade de perceber o outro e de entender a construção e a possibilidade que o outro e a outra, né, traz para a gente. Assim, a educação popular, que era a nossa saída antes de 88, né, porque antes da Constituição de 88 a gente não tinha muita possibilidade no sistema de educação. Então, talvez o sistema formal de educação voltar a dialogar com a educação popular, pensando no que vem sendo produzido a partir do que o Boaventura vem trazendo quanto às epistemologias do Sul, o que isso traz para a gente de possibilidade no diálogo com quem está no lugar, com quem é do lugar, de que maneira a gente dialoga com quem está produzindo, por exemplo, na economia solidária, nos empreendedores populares, nas organizações quilombolas, na sua forma de reproduzir, de produzir, do quanto isso pode possibilitar outros olhares para a gente, enquanto a gente não fura esse sistema capitalista que se ressignifica, que se fortalece, para que a gente não perca a esperança de que é possível, que as nossas utopias são possíveis, né? A gente não pode se deixar engessar ou paralisar por esse processo. O sistema de educação caminha cada vez mais para o engessamento. A gente não vê a curto prazo e até a médio prazo uma solução, né, para agora. Mas é isso, é fazer dos nossos lugares as nossas trincheiras, seja na educação formal, seja no processo da educação não formal, da educação popular, no diálogo, por exemplo, com o que são as experiências de formação na economia solidária, por exemplo, né, que vai aproximar bastante a gente dessa experiência decolonizadora, essa experiência de descolonizar o pensamento a partir de coisas simples, né? Porque às vezes a gente elabora demais, a gente pensa demais, e isso é bom, é maravilhoso, é por isso que a gente está aqui, mas isso às vezes nos engessa muito, traz a realidade, essa crueza da realidade, da dureza das ciências, às vezes nos paralisa. Então, é preciso retomar esse diálogo com a educação popular. Assim. Eu venho conversando muito com uma turma da educação popular e o quanto isso revigora a gente, traz um pouco mais de esperança nesse momento tão difícil, porque a gente tem um contexto, você traz a coisa dos corpos, né? Desse momento em que esses corpos oprimidos eles chegam no espaço escolar e o quanto isso causa um rompimento, mas, ao mesmo tempo, também um mecanismo de recrudescimento, de conservadorismo. Haja vista a sala dos professores, né? Quem sabe o que é, vocês sabem o que é uma sala de professores. Então, nesse momento em que esses corpos oprimidos chegam nesse lugar, né, para além dos corpos negros masculinos e femininos, os corpos da população LGBT e cada vez mais jovem assumindo o seu lugar de direito de existir, e existir na escola, né, no lugar da opressão, da conformação com que essa sociedade conservadora ainda, né?
mas que não percamos a esperança. Eu acho que a gente, ainda com a ressignificação do capitalismo, que vem, né, ampliando o processo de mercantilização da educação, esse discurso forte de privatismo, e que também, né, vai dialogar diretamente com o aumento do encarceramento. Você falava de Foucault, né, qual a diferença da escola para o presídio. Então, ainda manter essa lógica prisional das escolas, né? Há pouco tempo, o discurso nas escolas era: vou chamar o conselho tutelar, né? Era a frase recorrente nas escolas. Então, o quanto às práticas, inclusive de pessoas que são de esquerda, e o quanto às práticas delas em sala de aula, dentro do ambiente escolar, às vezes muda, né? Não sei se na pressão do coletivo, porque também é muito difícil romper com a lógica, romper com o coletivo. E uma experiência, para finalizar, na Vila Cruzeiro, com professores da educação fundamental, ali do ensino fundamental, que são os professores fora da caixinha. Então, não sem retaliações, não sem resistência, sem oposição, pensando de que maneira podem reduzir a desigualdade a partir das trincheiras, a partir do teatro, a partir da arte, a partir da sua revolução ali localizada na sua sala de aula. Então, nesse momento de MBL, nesse momento de escola sem partido, que tem invadido escolas, né, buscar um diálogo com os alunos, com o alunado que ocupou as escolas e que produziu, a partir da sua relação com o ambiente escolar e com a comunidade escolar, soluções. Haja vista as escolas, quem aqui acompanhou e visitou alguma, as relações de propostas concretas dos alunos para uma educação mais libertária, mais inclusiva, menos desigual, a partir das suas experiências de vida. Então, acreditar nas nossas trincheiras e nas nossas utopias possíveis a partir de nós e do local. Enquanto não furamos o sistema, enquanto não implodimos o sistema capitalista, enquanto não fazemos a revolução, fazemos as nossas revoluções possíveis das nossas trincheiras nos nossos locais de atuação, enquanto nos deixam. Bom, eu vou falar muito rapidamente. Eu me sinto contemplada em vários dos comentários. Eu não acho que eu seja assim, exatamente uma pessoa pessimista, mas, ultimamente, eu fico pensando, assim, né, porque a gente daí, então, lê várias coisas, e aí vê esses processos todos, e quando a gente olha assim no macro, parece que não... Será que está acontecendo muita mudança? Essas mudanças são muito lentas, né? E, às vezes, dá esse desânimo. Mas eu acho que eu tento, pelo menos, né, fazer um movimento que eu acho que deve ser assim, muito pessoal também, uma coisa muito íntima. A gente pensar, assim, primeiro a gente tem que tentar reconhecer algumas coisas, porque parece que às vezes é fácil falar em ou numa perspectiva colonial, ou que isso é um reflexo de colonialidade, como se fosse algo só externo, assim, né? E não identificar essas coisas, e não se pensar, não tentar ver como é que eu estou enxergando isso, o que é que eu faço, o que tem das minhas ações, das minhas crenças mais profundas, que são não só baseadas nisso, mas reprodutoras dessas ideias. Então, assim, a gente tentar ver, talvez... Estou aqui pensando, né, no que vocês falaram do curso de medicina ou de um programa de ensino não formal, informal, ou então no capital todo, né, que é uma coisa tão ampla. Mas e eu, né, o que a gente está fazendo? Como é que eu posso mudar a minha prática cotidiana? Onde é que eu identifico aspectos da colonialidade naquilo que eu faço todos os dias, ou naquela faculdade de medicina, ou nesse programa? Porque, para a gente pensar em fazer alguma coisa diferente, eu tenho que identificar o que daquilo ali é reflexo também de um processo colonial, e do que
é um reflexo e que eu vou manter também. Né? E eu penso muito da perspectiva, como eu falei antes, da professora de física. Né? Então, dessa ciência que tem aí uma grande herança eurocêntrica. Então, é o quê? Vou descartar tudo que a gente produziu enquanto humanidade nesse sentido? Não. Como é que isso pode dialogar, então, como você falou, né, com povos originários? Como é que isso pode dialogar nessas nossas relações para diminuir essas desigualdades? Então, pensando um pouco assim das nossas ações, porque eu acho também que a gente põe muitas vezes as coisas, né, assim, do que o macro deve fazer. Eu sei que essa mesa é sobre políticas públicas, então a gente está pensando no macro, mas isso também é o que eu faço no dia a dia, no cotidiano, como é que eu vejo essas coisas. Então, acho que a gente pode tentar, assim, começar por aí, tentar identificar, começar a identificar, não desistir, como, né, você falou ali dos grandes projetos e das grandes ideias e das coisas mais amplas, mas tentar trabalhar nessa perspectiva micro também. Acho que isso pode ajudar. E dizer que é um desafio. Eu não sei como fazer. Né? Como é que eu faço isso? Ou como é que eu faço isso em termos de sala de aula, do Instituto de Física? Eu não tenho uma resposta. E eu acho que esses espaços assim são essenciais. E eu converso com as pessoas e eu fico assim, nossa, que coisa genial, e aí dá ideias, e a gente fica assim com energia para fazer outras coisas, e pensa em outras possibilidades de trabalho e de ação, e muda a forma de pensar. Então, mas esses espaços aqui, em algum outro tempo, eles não seriam possíveis, e agora eles são possíveis. Então, é esse movimento assim, né, que vai e volta, é macro, é micro, e que não tem, eu, pelo menos, não sei uma resposta, não sei o que dizer assim, faça isso, que vai ficar assim, é o curso de medicina, se fizer isso daqui, aquele lá de 1808, né, vai ficar super desconstruidão, decolonial, vai ficar assim, não, acho que não é possível que isso aconteça de fato. Só isso. Obrigada. Só fazer um adendo. Ontem a gente estava numa roda de conversa com médicos da saúde da família. E a gente fez uma pergunta disparadora, perguntando qual era o direito que eles se sentiam violados, em que tipo de direito eles se sentiam violados. Majoritariamente brancos e brancas, né? Claro, óbvio. Uma médica negra e uma branca que era oriunda de espaços vulnerabilizados, das classes populares, né? E aí começamos a conversar a partir da relação médico-paciente, das pessoas intocáveis, né? Para além de desumanizadas, né? Expropriadas de si, da sua subjetividade, da sua humanidade, também intocáveis no sistema de saúde, né? E também na saúde da família, menos, mas também com alguns pontos fora da curva. E aí começaram a falar um dos médicos começou a falar do seu primeiro período na faculdade de medicina. E todos os outros e as outras foram fazendo coro com a fala dele em relação à dissecação dos corpos. E de nunca terem se dado conta de que a maioria dos corpos dissecados eram corpos negros. E do tratamento dado a esses corpos. E dos diálogos entre o corpo médico em relação aos e às pacientes. As violências. Então, quando a gente fala de partir da nossa experiência, de nos provocar a reelaborar a nossa própria existência e a forma como a gente reproduz, né? Seja com os conhecimentos que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem, a gente já está fazendo evolução. Quando a gente provoca num ambiente desse o desejo de se pensar enquanto profissional, ou seja, da educação, da saúde e educação, né? Porque ali também tinham educadores, de se pensar e de pensar a relação da sua atuação singular, individual, né?
com o outro, isso é descolonizar o pensamento. Isso é olhar para o outro, né? De que maneira, se você não tem essa provocação, você vai perceber, depois de mais de 10 anos, de que o seu primeiro período você só dissecava corpos negros e começar a pensar até na origem daqueles corpos, de como aqueles corpos chegaram ali, né? Porque não se elabora. E uma das médicas disse, engraçado, por isso que eu não optei por ser cirurgiã, porque eu chegava e olhava aqueles corpos e falava assim, nossa, aquela unha cresceu, o cabelo cresceu, ali tinha vida, né? Talvez olhar para esses corpos dentro do ambiente formal da educação seja desde o mais básico até as salas das universidades como humanos, porque é isso que o pensamento eurocentrado nos traz, né? Um sujeito universal, branco, masculino, que é a medida, que é o parâmetro, e desumaniza todos os outros corpos. Então, a gente começa a revolução a partir de nós, né? Reafirma a partir das nossas trincheiras. E a primeira trincheira é a nossa própria subjetividade, é a nossa mente, o nosso coração, embora mulheres negras também, fazer essa desconstrução também é necessária nesse veneno que nos inocularam, né? Já que a gente está na seara médica, isso é um veneno inoculado em toda a sociedade. Obrigada. Bom, então quero encerrar esse debate que nós tivemos, agradecer a presença da Elizabeth, Mônica, Catemari, e agora, na sequência da programação, colocar o vídeo Menino.